Nesse vídeo, eu vou te mostrar mais alguns recursos e truques do IntelliJ. Se você não viu o vídeo anterior, eu vou deixar o link no card aqui em cima para que você possa acompanhar. Se você ainda não me conhece, eu sou o professor Manuel Campos e nesse vídeo eu vou te mostrar como você ser mais produtivo utilizando o IntelliJ como IDE. Essa é a segunda parte desse vídeo e vamos lá direto para o código. Sabe quando você tem um trecho de código que você precisa incluir num bloco qualquer, como um if, um for? Aqui no IntelliJ ele facilita muito esse processo. Você pode selecionar o trecho de código que você quer e pressionar Ctrl Alt T, que ele abre aqui uma lista de opções para você fazer o surround, que é envolver esse bloco de código em alguma estrutura. E uma coisa interessante desses menus pop-ups é que eles são numerados e você pode digitar o número que aparece aqui à esquerda para você acessar diretamente a opção que você quer. Então, por exemplo, se eu quiser inserir um for, basta eu digitar a opção 5 e assim você não tem que manualmente ficar movendo o trecho de código para isso. Um recurso extremamente útil que eu uso com bastante frequência é a opção de fazer inline de uma variável, que é você apagar a variável e colocar o conteúdo dela nos locais onde ela estava sendo usada. Eu vou fazer um código igual ao exemplo que a gente tinha aqui, onde eu vou criar uma lista de números aqui qualquer de forma desordenada. E aí eu vou criar uma variável e eu vou mandar imprimir essa variável. E agora se eu clicar aqui na variável, eu posso usar a opção Ctrl Alt N para fazer o inline. E ele remove a variável e coloca só o valor no lugar. Você só tem que ter cuidado, porque se você estiver usando a variável em mais de um local e você fizer inline, ele vai duplicar o conteúdo que a variável tinha anteriormente. E aí, nesse caso, como ele encontrou dois locais onde a variável está sendo usada, ele pergunta se você quer fazer um inline só dessa linha, só nesse local, ou de todas as referências. E aí, como a gente vai ver, o código acaba ficando duplicado e pode ser algo que você não quer. E aqui, como eu não estou modificando a lista, eu poderia simplesmente fazer um list.off, que é uma forma mais fácil aí em Java de criar listas. Mas nesse exemplo aqui, como eu estou usando um sort, se eu usar o list.off aqui, ele não vai deixar a lista ser alterada para ser ordenada. Mas imagina que agora você quer fazer o contrário. Você tem um valor aqui e você quer usar esse valor, mover ele para dentro de uma variável. Então o valor, no final das contas, é a chamada do método off. Então eu posso pressionar Ctrl Alt V em cima do off, que seria o valor que eu quero selecionar para criar uma variável. Ele cria a variável para mim, eu só preciso dar um nome e ele faz o caminho inverso. Caso eu já tivesse com o meu código sem a variável, eu posso extrair uma variável usando esse atalho. Essas alterações são chamadas de refatoração e tem um menu inteiro para isso, que no Mac o atalho é só Ctrl T, mas no Windows é bem mais complicado, é Ctrl Alt Shift T. E esse menu ele é contextual, ele vai depender de onde você pressionou esse atalho. Se você pressionou em cima de uma variável, em cima de um método, em cima do nome de uma classe, as opções que vão aparecer vão ser diferentes de acordo com o local onde você pressionou o atalho. Então a gente tem várias possibilidades. E refatoração é algo super importante, tanto que tem um livro com esse nome, que é um best-seller do Martin Fowler. E uma das coisas mais incríveis do IntelliJ, que poucos IDEs têm, é um conjunto abrangente de refatorações super poderosas. Então, nesse projeto que a gente vem usando do vídeo anterior, e caso você não tenha baixado, eu vou deixar o link aqui na descrição para você poder baixar. A gente tem uma classe chamada pessoa física. Eu vou pressionar Shift e digitar PF que ele encontra essa classe. E aqui eu tenho o método isCPFVálido. Se você observar, esse método tem uma linha aqui que inclusive está comentada, dizendo que essa linha remove os caracteres não numéricos de um CPF. E no lugar de você colocar esse comentário, eu poderia simplesmente criar um novo método que faz isso e dá um nome apropriado para esse método. Então eu posso selecionar essa linha, pressionar Ctrl Alt M e ele vai extrair esse código, que é uma linha só, para dentro de um novo método. E aqui eu vou só dar um nome que vai ser remove
char não numérico, ou obtém somente números. Sei lá, o nome que você achar mais apropriado. E o bacana dessa refatoração é que ele vai descobrir que tipo de parâmetro que tem que ser passado, quais parâmetros e quais os tipos, e qual é o tipo do retorno, se é que o método tem que devolver alguma coisa de acordo com o código que você selecionar. A única alteração que eu faria aqui, eu vou clicar aqui no parâmetro, vou fazer Shift F6 e chamar isso aqui de texto, porque ele vai vai obter somente números de um texto qualquer, e não necessariamente só do CPF. E aqui a outra alteração que eu faria é tornar essas duas linhas em uma linha só. Então nesse caso eu vou usar o inline variable, clicando aqui na última ocorrência da variável texto e pressionando Ctrl Alt N. E assim ele transforma isso numa única linha. E agora vamos usar uma outra refatoração que é muito bacana, que é transformar uma variável local em um parâmetro de um método. Aqui eu sugeri criar uma classe impressora e incluir um método main, mas vamos utilizar aquela classe teste que eu já tenho aqui. Se você não tem, você pode criar uma classe aí com o nome que você quiser. Eu vou só apagar esse código aqui do main. Eu vou digitar uma chamada de um método imprimir, que não existe, mas a gente já viu que eu posso criar esse método só pressionando Alt e Enter aqui, e ele cria o método para mim. Nesse caso não tem parâmetro nenhum, porque eu não passei parâmetros. E aqui eu vou usar o list.off para criar uma lista de qualquer coisa, nesse caso uma lista de números, e eu vou colocar um ponto var para criar uma variável aqui para mim. E vamos lá usar números.for para percorrer essa lista de números, e eu vou fazer número.salt para imprimir cada número. Só que aí ele sempre vai imprimir essa lista interna aqui. Imagina que agora eu quero poder passar a lista que eu quero imprimir. Então eu posso clicar aqui na minha variável local, que eu quero transformar num parâmetro, pressionar Ctrl T, e ele tem aqui a opção introduzir parâmetro. E aí eu só pressiono Enter, olha a mágica aqui, ele tirou a lista interna, transformou num parâmetro e alterou a chamada. Então agora se eu quiser imprimir uma outra lista com outra sequência de números, eu posso fazer isso. E vamos ver um exemplo mais realista ainda para leitura de arquivos de um formato qualquer. Nesse caso aqui eu vou ler um arquivo CSV. Então eu vou apagar esse código aqui do main e eu vou usar um files.readAllLines. Sempre que começa a digitar, encontrou o que você quer, não termina, só pressiona Enter, porque assim o IDE faz as devidas alterações necessárias, como fazer os devidos importes aqui. Então aqui eu posso passar o paths.get, onde eu vou passar o caminho de um determinado arquivo. Eu vou fazer do jeito mais simples aqui, mas não é a forma ideal de fazer isso. Eu vou simplesmente informar que eu tenho um arquivo lá dentro de src main java resources status.csv. Vou pressionar Ctrl Shift Enter para incluir o ponto e vírgula para mim, e você pode ver que ele está dando erro lá no read all lines. Para eu ir direto para o erro, basta pressionar F2 e aqui Alt Enter, e ele vai me dar algumas opções. No caso aqui eu vou escolher que eu quero envolver esse código com um try catch, e aí ele já põe o tipo de exceção que pode ser lançada ali naquela chamada do read all lines. E aqui de volta, vou só corrigir o caminho aqui que não tem Java, e aí se eu mandar executar, nada vai acontecer, mas quer dizer que o código está funcionando e ele encontrou o arquivo. E aí eu quero selecionar partes dessa linha para eu fazer alguma coisa, como por exemplo, recortar ou fazer qualquer coisa que você queira. Para isso você pressiona Alt e seta para cima e olha lá como ele vai selecionando partes da linha. Você pode fazer isso quantas vezes você quiser e ele vai avançando. Alt e seta para baixo, ele vai voltando. Se eu quisesse colocar esse paths.get numa variável, basta eu usar Ctrl Alt V, mas eu não preciso de fato selecionar o trecho de código. Se você clicar em cima do get e pressionar Ctrl Alt V, ele vai criar a variável para a gente. Mas agora eu quero que o resultado do read all lines seja colocado numa variável. Então vamos colocar um ponto var aqui, que ele cria uma variável para mim. E aí se eu fizer strings.for, como eu estou com o plugin AI Assistant da própria JetBrains, que desenvolve o IntelliJ, ele me dá a opção de completar essa linha usando inteligência artificial, simplesmente pressionando um tab. E aí nesse caso ele colocou um for each funcional, que foi introduzido no Java 8. Mas aqui eu vou fazer um for tradicional mesmo, usando strings.for e não pressionando o tab, mas pressionando Enter para ele escolher esse for
tradicional aqui. E essa variável string, ela é na verdade uma linha do meu arquivo. Então eu vou pressionar um Shift F6 aqui para renomear essa variável para linha. E como o meu arquivo é um arquivo CSV, com valores separados por vírgula, eu vou fazer um linha.split para quebrar essa linha em um vetor de strings. E aí vou colocar um ponto var aqui para criar o meu vetor. E no meu arquivo, o primeiro dado é o F, o segundo é o nome do estado e o terceiro é a região. Então eu vou criar variáveis específicas, pegando aqui vetor na posição 0, ponto var, e vou chamar de UF. E vou duplicar essa linha com Ctrl D. Só que ele está dando erro por quê? Porque o nome da variável está duplicado. Eu posso pressionar um Shift F6 aqui e alterar para estado, Ctrl D de novo, Shift F6 e alterar para região. E depois mandar imprimir essas três variáveis. Mas eu vou abrir o meu arquivo estados e vou inserir umas linhas vazias aqui, ó, em branco. E no meu código eu vou colocar que eu não quero selecionar essas linhas em branco. Então eu vou verificar as linhas que não estão vazias. E aí eu digitei só is, eu vou selecionar a opção aqui empty e simplesmente digitar exclamação, que ele coloca a exclamação lá no início. O único detalhe aqui é que se você digitar is ele já encontra essa opção. Como ela é a única opção, se eu pressionar aqui direto exclamação, não funciona. Mesmo que ele ache uma única opção lá, você tem que pressionar a seta para baixo para selecionar. Tá vendo que agora tá cinza? Quando eu pressiono seta para baixo, ficou azul dizendo que agora tá selecionado. E aí agora eu posso pressionar a exclamação, que ele coloca a exclamação no início e não no final. E se eu colocar .if, ele vai incluir um if para mim. O único problema é porque esse código deveria estar dentro do meu if. Eu posso selecionar e Ctrl Shift seta para cima, mas eu prefiro fazer isso de um outro jeito. Eu posso vir aqui selecionar o trecho de código, Ctrl Alt T e mandar incluir um if. E aqui eu uso aquele recurso que eu acabei de mostrar, linha.is, achei aqui o isBlank, por exemplo, e aí agora eu pressiono exclamação, ele põe a exclamação no lugar certo. Outra opção é você selecionar a opção que você quer e colocar .not. E aí ele troca por uma exclamação lá no início. A gente já viu como chamar métodos que não existem, e até mesmo classes. Mas que tal criar o construtor e a classe dele ao mesmo tempo? Então digamos que posteriormente eu quisesse pegar esses dados aqui e colocar dentro de uma classe estado. Eu poderia fazer isso aqui, new estado e .var para criar uma variável que eu vou chamar só de E. Só que nem a classe estado existe e nem esse construtor obviamente existe. Então no lugar de eu pressionar Alt Enter no nome da classe, eu pressiono Alt Enter no nome do construtor. E aí ele já vai me dar a opção de criar tanto uma classe quanto um record, que é uma classe imutável. Como o projeto está configurado aqui com Java 22, a gente vai ter essa opção. Só que aí eu vou passar por parâmetro o UF, o nome do estado e a região. Então eu tenho que mudar essa linha de lugar. Eu vou simplesmente pressionar Ctrl Shift seta para baixo para mover aqui. E agora sim eu pressiono Alt Enter aqui e ele tem a opção de criar uma classe ou um record. Eu vou criar um record, vou só pressionar Enter porque eu não quero escolher pacote nenhum e ele já coloca os campos do jeito que tem que ser. Isso aqui já é um record com o construtor. Se eu quisesse criar isso como uma classe, é só eu escolher aqui a opção de classe e ele coloca o construtor lá da mesma forma. E como esse projeto está configurado com Git, a gente tem comandos muito úteis para isso. Como eu fiz alterações aqui no projeto, eu posso pressionar Ctrl K, que ele vai abrir a janela de commit, onde eu consigo escrever uma mensagem de commit aqui, selecionar os arquivos que eu quero inserir e fazer o commit. Vou até desmarcar aqui para ele não fazer análise de código e só otimizar os imports. E vou fazer um commit. E a gente tem um outro atalho que é o Ctrl Shift K, que é para você enviar os commits locais para um repositório remoto, como no caso do GitHub. Então esses atalhos agilizam muito o processo de desenvolvimento. Declarar atributos e constantes em uma classe em Java é um negócio bem chato porque a gente tem aqueles modificadores de acesso. Então você pode utilizar os atalhos PSF para criar um atributo que é Public Static Final, mas você pode usar PRSF para criar um atributo que é Private Static Final.
Se a gente vier aqui na nossa classe e digitar PSF, olha lá a primeira opção. Então é só pressionar Enter e digitar aí o nome e o tipo do atributo que você quiser. Obviamente, como ele é final, tem que definir um valor. Mas PRSF vai criar o atributo como private. E lembra do Command Shift Enter que a gente usou para colocar um ponto e vírgula no final de uma instrução? Ele pode completar qualquer tipo de código. Se eu colocar um try e pressionar Ctrl Shift Enter, ele coloca as chaves do try. Se eu colocar um for, a mesma coisa. Nesse caso ele coloca os parênteses e as chaves. Com o while, mesmo processo. Porque se você simplesmente digitar while, nada acontece. No caso do for, se eu só digito for, ele ainda me dá algumas opções. Mas, por exemplo, a primeira opção, ele só coloca os parênteses. E se eu quiser um try finally, por exemplo, basta eu digitar try F, pressionar só o Enter nesse caso, que ele já coloca a estrutura inteira. Então observe esse código agora. Eu vou apagar o que não interessa aqui, onde a gente tem um mapa que a chave é uma string e o valor também é string. A chave é o nome de um campo e o valor é o valor para aquele campo. Então eu tenho aqui o campo cidade com o valor palmas, o campo F com o valor TO e o campo CEP com um CEP específico. E aqui eu criei variáveis para armazenar cada um desses dados individualmente. Só que imagina que agora eu quero, por exemplo, mudar o nome dessa chave aqui, cidade. Mas aí, consequentemente, eu vou ter que mudar a cidade aqui e o ideal é que eu também mudasse o nome dessa variável. Se eu fizer um Shift F6 aqui, ele tem a opção de mudar só essa variável cidade, que eu poderia chamar de cidade 1, ou ele me dá a opção de mudar em todas as ocorrências do código. E aí ele muda em todos os locais. Mas às vezes você não quer mudar em todos os locais. E aí, para isso, a gente pode utilizar a opção de multicursor. Eu vou clicar aqui no início da cidade, vou pressionar Alt Shift e vou clicar nesse outro cidade aqui, ó. E aí ele cria dois cursores. E agora tudo que eu fizer, ele repete nas duas posições. Então se eu pressionar Alt seta para cima, ele seleciona cidade aqui e eu vou chamar de nome, por exemplo. Nome cidade. E aí quando eu não quiser mais fazer alterações nessas linhas, eu só pressiono o ESC e ele volta para um cursor apenas. Então assim eu disse especificamente quais eram os locais onde eu queria alterar e alterei de uma única vez com esse recurso de multicursor. E esse outro recurso também é um dos mais fantásticos do IntelliJ, que é o Language Injection, que ele permite detectar outras linguagens que você tem dentro de um arquivo de código-fonte. Por exemplo, dentro de um arquivo Java, eu posso ter código de uma expressão regular, que é uma linguagem específica, que a gente usa basicamente para fazer validação de dados. Então, em qualquer lugar que você escrever uma expressão regular, o IDE ele pode identificar que aquilo de fato é uma expressão regular e te fornecer recursos para validar aquele código que você escreveu e algumas outras facilidades. Então vamos pressionar Shift e procurar a classe produto. Vou digitar aqui direto produto.java e é o último arquivo aqui, ó. Eu vou pressionar Ctrl F12 e eu tenho um atributo que é o EAN. E aí eu vou direto lá para o atributo e eu vou incluir aqui uma anotação que é o @pattern, onde eu posso definir qual que é a formatação que esse campo deve ter. Então eu vou colocar aqui /D e entre chaves 13. Só que eu tenho que colocar aqui, no caso do pattern, regexp, para dizer que isso é uma expressão regular, igual, e o valor da expressão regular que eu quero. Que aqui o /D é para dizer que só deve aceitar números, e o 13 são 13 números. E o // é porque barra em Java é um caractere especial, e aí eu tenho que colocar duas barras. E como aqui já está explícito que isso aqui é uma expressão regular, o IDE ele já identifica isso automaticamente, ele até coloriu aqui. E o mais bacana é que se eu clicar aqui dentro da minha expressão regular e pressionar Alt Enter, olha a opção aqui, ó, checar expressão regular. E aí ele abre uma janelinha onde eu posso digitar alguma coisa para verificar se isso que eu digitei corresponde com o formato que está definido na expressão regular, que é se tem 13 dígitos. Então, como eu só digitei letra aqui, ele está mostrando aqui do lado em vermelho que esse valor ele é inválido. Se eu começar a digitar números aqui, ó, ele mudou para amarelo.
porque o valor está quase válido, mas ele não tem todos os caracteres necessários. Então, à medida que eu vou avançando aqui, ó, continuo digitando, quando chegar em 13 ele fica verde. Se eu colocar um a mais, ele já diz, ó, tá errado. E assim eu consigo ver se a minha expressão regular está funcionando da forma como eu esperava, direto do IDE. Mas tem outros locais do código que o IDE não tem como saber que aquele código representa um código de uma linguagem específica. Aqui nesse caso ele sabe por conta dessa anotação @pattern que vem do Hibernate, que é um framework que eu estou utilizando aqui no projeto. Mas vamos voltar lá na nossa classe teste e vou apagar esse código aqui. E digamos que você tem um comando SQL aqui, ó, select asterisco from produto. O IDE ele não sabe que isso aqui é uma SQL, apesar do nome da variável chamar SQL, até porque o nome da variável poderia ser qualquer coisa. Então você pode clicar aqui, ó, no conteúdo que representa um código de uma outra linguagem qualquer, pressionar Alt Enter e tem a opção aqui de Inject Language or Reference. Você escolhe essa opção. Você pode digitar aqui SQL e aí ele vai te mostrar várias opções. Por exemplo, esse código é específico do Postgres ou é só SQL genérica? Então eu vou escolher SQL genérica mesmo e agora ele consegue validar esse código. Tá vendo que até mudou de cor? E aqui o produto está em vermelho porque ele não conseguiu identificar se realmente eu tenho uma tabela produto no meu banco de dados. Esse projeto está configurado com um banco de dados H2, que é um banco de dados local. Mas aqui ele possivelmente está reclamando porque a gente não tem um banco de dados, uma conexão de banco de dados configurada aqui no IntelliJ. E aí essa opção possivelmente é só do IntelliJ Ultimate. Você tem essa opção aqui Database, onde você pode criar os data sources, que são conexões com o banco. Eu consigo fazer isso pressionando Alt Enter aqui, ó, e ele tem a opção de configurar um data source. Mas para isso, você vai precisar abrir o arquivo application.properties e copiar esse valor que está aqui, ó. E aí se a gente voltar aqui, pressionar Alt Enter e mandar configurar um data source, eu tenho a opção aqui de adicionar, eu digo qual é o tipo do banco, nesse caso é um banco H2, que é um banco em memória. Vou escolher aqui que a conexão é embarcada, é um banco de dados embutido. E aqui no path basta eu colar aquilo que eu copiei, mas apagando o JDBC H2 deixando aqui só ponto barra para frente. O usuário você pode colocar SA e a senha password. Eu consigo testar a conexão aqui e ele mostrou verde aqui que a conexão foi realizada com sucesso. Só um detalhe é que isso só vai funcionar se você executou esse truques IntelliJ Application clicando aqui no play. Então agora aqui, ó, eu consigo ver que eu tenho um banco de dados vendas e aqui eu tenho duas tabelas, marca e produto. Então, voltando aqui no teste, agora ele não mostrou mais o produto em vermelho, porque ele conseguiu identificar a conexão com o banco, mas em algumas vezes ele, mesmo tendo identificado, ele ainda mostra em vermelho. E depois disso configurado, aqui na SQL eu posso fazer o seguinte, ó, Alt Enter, e olha a maravilha aqui, ó, eu posso executar essa consulta diretamente no banco de dados. Só pressionar Enter aqui nessa opção, ele pediu qual o esquema do banco que eu quero usar. O esquema é qual é a estrutura do banco, então é esse esquema, essa estrutura public, no caso desse banco que eu estou usando. E aí assim eu consigo acessar os dados daquela tabela diretamente. E dessa forma você não precisa de uma ferramenta externa para administrar os principais bancos aí. Mas o que acontece? A gente teve que vir aqui na minha SQL, pressionar Alt Enter anteriormente e dizer que isso era uma SQL. Só que isso só vai funcionar para você na sua máquina. Se outro desenvolvedor baixar esse código lá do GitHub e tiver um código como esse aqui, o IDE dele não vai identificar que isso é uma SQL. Então, para você garantir que isso funcione em qualquer instalação do IntelliJ, a forma mais simples que eu uso é colocar um comentário e colocar language igual e o nome da linguagem. Ó, isso é um comando SQL. Se fosse HTML, por exemplo, e eu colocar agora /language igual HTML, ele vai entender que isso é código HTML e no Alt Enter ele inclusive me dá algumas opções, como editar o código HTML num editor específico. Inclusive, você pode utilizar um recurso para escrever HTML de forma automatizada para você, que chama Emmet.
esse não é um recurso do IntelliJ. Você pode obter mais informações no site oficial, que é emmet.io, mas agora que o IDE sabe que esse código aqui é realmente um código HTML, eu consigo fazer coisas muito bacanas. Por exemplo, aqui, ó, se eu quisesse inserir uma tag UL com 3 LIs, eu posso fazer isso aqui, ó, UL maior LI vezes 3 e pressionar Tab. E olha aqui a maravilha. E você consegue fazer coisas super incríveis, como colocar um UL com um LI 3 vezes, contendo um link em cada LI. Então isso agiliza muito escrever código HTML, que vai funcionar em qualquer lugar. Se você criar um arquivo .html, você já vai poder usar esse recurso, esses atalhos aqui do Emmet de forma direta. O que você achou de todos esses recursos até então? Deixa aí nos comentários qual foi o recurso que você mais gostou e me diz se você já conhecia algum desses recursos. E se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir o vídeo. Não se esquece de deixar seu like e compartilhar esse vídeo com quem você acha que tem interesse, principalmente com os membros da sua equipe que precisam conhecer esses recursos. Se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!